A Câmara dos Deputados espera votar nesta semana a proposta de taxação das blusinhas. O texto aprovado no Senado cria o imposto de importação de 20% para compras de até $50. A aprovação na Casa Alta aconteceu após uma manobra dos senadores da base governista que incluíram a taxa através de um destaque ao relatório do projeto Mover, que é o Programa Mobilidade Verde e Inovação. Ainda na área econômica, outra pauta que rendeu debates na última semana foi a MP da compensação. Entidades engrossaram o coro contra a medida provisória. O texto tem o objetivo de compensar a desoneração da folha de pagamentos com uma mudança dos créditos tributários do PIS/COFINS. Tributaristas veem insegurança jurídica na medida, enquanto parlamentares dizem que a MP pode causar graves consequências à economia nacional. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Há muita crítica, principalmente da base governista, ao chamado calote dos precatórios do governo anterior. Tá aí esses números todos aí que vocês apresentam na comparação com o nosso déficit gigantesco, é por conta do calote dos precatórios. E aí fica fácil você equilibrar, que você não paga quem você tinha que pagar e aí o caixa fica redondo no final do ano, né? Mas aí eu fico me perguntando, Capês, calote em quem tem precatório para receber? Não pode. Mas calote em quem tem crédito do PIS/COFINS pode? Aí esse calote é permitido? Porque é essa MP de compensação da desoneração da folha. O governo devia ir para o Serasa, porque quando dá calote, quando não paga, tem que o nome também ir para o SPC. Mas não vai, porque é governo, é poder público. Como dizia o Ronald Reagan, você quando tem a sua empresa privada e você não é competente, você quebra. O governo, quando não é competente e vai quebrar, ele não quebra, ele manda a conta para você. Ele dizia o Ronald Reagan. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma fúria arrecadatória jamais presenciada antes. O governo está caçando e, nesse ponto, o ministro Fernando Haddad tem que ser elogiado, porque a capacidade que ele teve de buscar recursos na arrecadação tributária é de se admirar. Realmente, criando todo tipo de tributação nova. Agora os pobres que podiam comprar até $50 pela internet não vão mais ter acesso a esse tipo de compra, vão ter que pagar imposto também. O ideal seria que nenhuma compra até $50 fosse taxada, nem presencial, nem pela internet. Agora, não se está fazendo isso para criar uma situação de equiparação com o comércio presencial. Não. Está se fazendo isso porque o governo está aprofundando os seus gastos, o déficit fiscal está passando de 250 bilhões de reais. Vamos lembrar que ao término do governo Bolsonaro havia um superávit de 54 bilhões. E agora nós estamos passando de 250 bilhões acumulados. Já na PEC que furou o teto, que foi após a eleição presidencial, num acordo que foi feito para esse governo, já estouraram o teto em 160 bilhões de reais. E aí vem 60 bilhões de emenda parlamentar, 16 bilhões para a Lei Rouanet, e a gastança continua. Agora, quando vem uma calamidade pública, como a do Rio Grande do Sul, o governo não está preparado para enfrentar, porque está gastando dinheiro de maneira imprudente. Qual é a consequência? Buscar aumento de arrecadação em todos os locais, inclusive na taxação de compras pela internet de até $50. Eu lembro, Nelsinho, sim, quando eu tinha 4 anos de idade, eu fui à cidade de Cravinhos, no interior paulista, me despedir do meu avô, que estava morrendo, já estava doentinho. E ele tinha uma loja de brinquedos. E eu ganhei uma espaçonave de lata, que você punha a pilha e ela girava em torno. Eu tenho até ela aqui na minha foto, nas minhas recordações. Você ganhava brinquedo que nem fosse o cometa Harley. Hoje, felizmente, há acesso aos bens de consumo mais baratos, por todos os níveis, as pessoas de todas as camadas sociais conseguem comprar algum tipo de produto sem tributação. E esse tipo de compra não afeta a economia. O que afeta a economia nacional é a gastança desmesurada. Então, meu amigo, isso que você está falando é o reflexo de uma política de gastar muito e esfolar as empresas. Como é que você vê essa ideia de taxar essas compras de até $50, Ana? Você acha que isso é bom, protege a indústria e o varejo nacional? Isso é ruim porque tira acesso desses produtos importados, principalmente para a população mais pobre? Você adere a qual dessas correntes aí?
É ruim porque tira o acesso, né, da população mais pobre, em que pese a questão da isonomia, da concorrência leal, né, entre os importados e os produtos no comércio nacional seja importante. Mas eu concordo com o Capês no sentido de que a motivação para isso é essa fúria arrecadatória, em que o governo precisa, a todo custo, aumentar a sua receita porque não sabe eleger prioridades em seus gastos. Faltam recursos para coisas importantes, como foi a questão da tragédia do Rio Grande do Sul, e a gente está gastando, não está sabendo eleger as prioridades. Então, hoje, o governo está com esse discurso da isonomia, que é um discurso importante, que é algo que tem que ser levado em consideração, mas que baixe os impostos de todos os produtos até $50, como foi falado aqui do Capês, e não penalizar mais a população ainda com o aumento de tributos. E a sua opinião, Guilherme Mendes? Faz bem aí o Congresso em aprovar a taxa das blusinhas? Não, sem dúvida faz bem, até porque, como a gente comentou, a questão da equiparação entre aqueles que comercializam os mesmos produtos não de via direta. Muitas empresas, muitas lojas no Brasil compram esses produtos e vendem em shoppings, em galerias, e aí pagam o imposto de importação, pagam a trading para trazer e competem de forma desigual. Mas depois que a gente já comentou sobre isso em alguns outros programas anteriores, eu recebi muitas críticas em rede social e até no próprio chat. Fui procurar conversar com algumas pessoas a respeito, porque eu falei, será que eu estou tendo uma percepção tão equivocada disso? Será que de fato as pessoas estão de fato sendo tão prejudicadas? E aí eu conversei com uma especialista do mercado aí de shopping centers e ela me relatou uma coisa que eu fiquei estarrecido. Me mostrou inclusive prints de blusas, para falar de blusas por conta da taxa, né, que eram vendidas nesses sites a R$19,90. E aí se aplicaria lá o imposto, ela sairia por algo em torno de 25, 26 com o ICMS e o imposto de exportação. E essa mesma blusa, com a mesma loja que é disponibilizada nesses sites chineses, sendo vendidas em lojas aqui no shopping centers por R$239. Eles não tiveram a pachorra sequer de mudar a foto do site, aproveitavam até a mesma foto, só mudavam o preço e vendiam, tanto na loja online quanto na loja física. Aí fica uma outra reflexão, né? A população de fato está se insurgindo não só contra a questão do imposto, mas sobre essa exploração descabida. Não há nada que justifique você cobrar 10 vezes o valor de quem pode comprar na internet numa loja física. E o problema aí não está sendo o imposto. Como eu falei, uma blusa de R$19 e pouco, ela sairia de R$20, vamos arredondar, por 25. Ela sendo vendida a 239. A mesma peça com a mesma foto. Então acho que talvez fique um pouco essa reflexão. Muito do que se fala em relação aos carros. O lucro, será que também não está muito desmedido?